Bom dia, galera. Boa tarde, boa noite. Continuaremos hoje com legislação interna. Agora vamos treinar um pouquinho sobre normas da corregedoria, fazer alguns exercícios e discutir aqui umas coisinhas que podem ajudar na hora da prova. Como digo sempre em meus treinamentos, voa menino, voa menina. Maravilha! Um pouquinho de susto para a gente começar. Essa é a primeira questão da prova de 2024 e tem detalhes aqui que a gente é bom falar e ver se os nossos alunos estão atendendo, se vão ajudar na hora da prova. Vamos lá, considerando que é melhor assim também, ó. Considerando o que estabelecem as normas da Corregedoria Geral de Justiça a respeito da corregedoria permanente das correições ordinárias, extraordinárias, visitas correcionais, é correto afirmar que... Aí vem as questões aqui, ó. O Corregedor Geral de Justiça, após consulta ao presidente do Tribunal de Justiça, visando o princípio da eficiência ou interesse... Aí tá... Resumindo, o Corregedor de Justiça pode alterar a designação do corregedor permanente. Aí ele coloca uma parte aqui, ó. Visando o princípio da eficiência e interesse da administração, tudo bem, mas após consulta do presidente do Tribunal da Justiça, que é essa parte aqui, ó, após consulta do presidente do Tribunal de Justiça, não, após consulta da corregedoria, né? Ó, a colinha aqui, ó, artigo 7... Tá bem claro aqui, ó. Então, a corregedoria geral, a corregedoria permanente será exercida pelo juiz que a normatividade correcional cometer tal atribuição. Veja, o Corregedor Geral de Justiça com aprovação do Conselho Superior da Magistratura. Eu falei errado. Então, o corregedor, aí sendo aprovado pelo Conselho Superior de Magistratura, poderá, por motivo de interesse público ou conveniência, alterar a designação do corregedor permanente. O erro dessa questão foi dizer que após consulta do presidente do Tribunal de Justiça. Vamos lá. Vamos para B aqui, ó. A correição extraordinária consiste em fiscalização excepcional? Sim. Realizada a qualquer tempo? Sim. E com prévio anúncio? Não. Se é excepcional a qualquer tempo, não precisa ter prévio anúncio. Poderá ser geral ou parcial. A B também não é, porque errou nessa questão de ser com prévio anúncio. Veja que tem as visitas correcionais e a correção ordinária. Aí sim tem uma que é com prévio anúncio, a gente vai chegar lá. O escrivão auxiliará o juiz corregedor permanente, sim, nas diligências correcionais, maravilha, vedada a nomeação ad hoc. Ad hoc é a nomeação para aquele serviço, para um serviço específico, sendo facultada também a nomeação ad hoc. O erro foi aqui que falou que é vedada a nomeação ad hoc entre outros servidores da unidade. Então a C também não é. Ó, aqui, ó. A C aqui, ó. Artigo 10. O escrivão auxiliará o juiz corregedor permanente nas diligências correcionais facultada a nomeação ad hoc. Então, logo assim não seria, né, gente? Vamos para D aqui, ó. As atas das correições serão encaminhadas à Corregedoria Geral de Justiça nos prazos de 60 para correição ordinária, 60 dias a correição ordinária e 15 para extraordinária. Maravilha. A ata está bonitinho. A gente tem um gabarito aqui, ó. É a D. Já pode anotar aí você, tá? O gabarito é esse aqui, ó. Lindamente AD. E vamos para E. A correição ordinária. Vamos descobrir qual que é o erro da E. A correição ordinária será realizada uma vez por ano. Sim, de preferência no mês de novembro. Aqui fala que é fevereiro.
O erro foi esse. Em todas as serventias, repartições e demais estabelecimentos sujeitos à fiscalização correcional. Então a gente tem aqui, ó, já tem o gabarito que é AD, e agora a gente vai dar aquela visualizada no resumo. Então tá lá nas normas da corregedoria, desta forma aqui, resumida com um mapa mental, com um fluxograma que nos ajuda nesse desafio. Ó, então a função correcional, ela é permanente, é dividida na correção que pode ser ordinária ou extraordinária. A função correcional é feita de correições e da visita correicional. As correições podem ser ordinária ou extraordinária. Ordinária 60, extra 15, ordinária 60, extra 15. O que é 60? A ata deve ser enviada até 60 dias da correição ordinária e 15 da extraordinária. Aí um detalhezinho aqui sobre a correição ordinária: anuncia 15 dias antes, também comunicando a OAB. Aprofundando na correção ordinária, ela é uma fiscalização prevista, anunciada 15 dias antes. Uma vez por ano, o juiz corregedor permanente faz, de preferência, em dezembro. Eu tinha falado novembro lá, né, gente? Em dezembro. Então, uma vez por ano, faz em dezembro. Agora veja, se o juiz assumir a corregedoria permanente em caráter definitivo a partir do mês de novembro, a correção ordinária prescinde o quê? A visita correicional. A visita correicional é em até 30 dias depois de assumir. O juiz corregedor faz a visita correicional. Mas se o juiz assumir em novembro, a correção ordinária, que vai ser em dezembro, prescinde a visita correicional. Importante isso aqui que, cai na prova. Então, a gente fechou aqui a parte da correção ordinária. A extraordinária é geral ou parcial e sem aviso prévio. Veja, a visita correicional, ela é para questões de saneamento, funcionamento da unidade, essa visita, para exame, serviço e atos praticados, independe de edital. Lança sucinto termo no livro de visitas e correições. Tá, o resuminho aqui, 10 segundos para você dar um print, 10 segundos, pum, deu o print aí, dá pausa e dá o print, ok? Vamos para a segunda questão. No tocante aos procedimentos administrativos previstos nas normas da Corregedoria Geral de Justiça, na hipótese de ser constatada uma falta disciplinar, quando por sua natureza possa determinar a suspensão, mas não definida sua autoria, é correto afirmar que será instaurado o quê? Então veja, meu caro, a gente está falando aqui quando da falta disciplinar, por sua natureza possa determinar a pena de suspensão. Suspensão geralmente é pelo que? Sindicância, né, gente? Só que olha a pegadinha aqui, ó, mas não definida a autoria. Então, quando se constatar a autoria, aí sim é uma pena que é possível aplicar a suspensão. Mas quando não está definida a autoria, a gente tem que fazer o quê? Iniciar por uma apuração preliminar. Se for caso de suspensão, a gente passa para a sindicância. Se for caso de demissão ou demissão a bem do serviço público, a gente passa para o processo administrativo. Tanto o processo ADM, como a apuração preliminar, como a sindicância são instaurados por meio do quê? De portaria ou de resolução. E aí foi onde te pegou aqui, ó. Então, a gente está falando de um processo administrativo, de uma apuração preliminar. Por quê? Porque ainda não está definida a autoria e é iniciado por meio de portaria. Gabarito é a B. Onde é que você viu tudo isso, Adalberto? Eu vi aqui, ó, meu caro. Ó. Minha cara. Então a gente está falando de uma falta disciplinar, grifei aqui, que possa acarretar a suspensão, só que não definiu a autoria, não se sabe ainda a autoria. Logo, a gente começa por uma apuração preliminar por meio de
portaria. Tanto a apuração preliminar, a sindicância são instaurados por portaria. Depois da 10ª vez, a gente consegue decorar isso aqui, ó. Então, é por meio de portaria. Veja o resuminho. Então, a apuração preliminar, a sindicância e o PAD são instaurados por meio de portaria. Olha para a apuração preliminar aqui comigo. Olha essa parte aqui, ó. A apuração preliminar, então, é infração, todas são verificado a questão da infração, só que na apuração ainda não tem a infração caracterizada, pode também ainda não ter a autoria, né? Então não está confirmada a autoria, e aí ou arquiva, nesse processo, ou vou arquivar ou vou virar a sindicância. Por quê? Na sindicância eu vou verificar a falta disciplinar e eu vou ter a figura, a pessoa que cometeu aí a falta disciplinar, que pode acarretar as penas de repreensão, suspensão ou multa, sem causar prejuízo ao juiz corregedor permanente, geral permanente. O juiz pode aplicar as sanções enquanto não prescrita a infração, reexaminar de ofício ou mediante provocações as decisões ou arquivamento. Tá? Então, na sindicância eu já posso ter a suspensão, repreensão ou multa, e eu já tenho a figura da autoria aqui. Já no processo administrativo, eu vou ter a demissão, dispensa, demissão a bens do serviço público, a cassação de aposentadoria. Vê, os autos sempre redistribuídos à corregedoria independente de interposição de recurso. Quando eu estou falando desse final aqui, que é a demissão, que é a pena mais grave aqui em relação ao servidor público, os autos serão distribuídos à corregedoria independente de recurso, tá? Então, quando instaurados por quê? Por meio de portaria, no formato digital, comunica a Corregedoria Geral de Justiça. Veja, reclamação física digitaliza em 45 dias para retirar ou vai para o lixo, é vedado petição eletrônica. Ó, a reclamação, se a reclamação for física, então digitaliza e tem 45 dias para retirar. Esses são detalhezinhos que a gente precisa prestar atenção. Os prazos e procedimentos disciplinares são em dias corridos, ficam suspensos de 20 de dezembro a 20 de janeiro, as férias forense 20 de dezembro a 20 de janeiro. Servidor mudou de posto de trabalho, redistribui o processo vai também para lá, viu? Para onde o servidor foi. Corregedor Geral de Justiça avoca, instaura pedido de ofício e designa juiz corregedor processante para todos os atos. Atribui serviço à unidade diversa, pode atribuir serviço à unidade diversa do servidor. Conseguiu pegar aqui? Que a apuração preliminar é por meio de portaria, o resuminho está bom? Dá um print, dá um pause e dá um print. Vamos lá, vamos continuar. 62. As normas judiciais da Corregedoria Geral de Justiça estabelecem que a qualificação das partes será lançada no sistema informatizado oficial, da forma mais ampla e completa possível. Nesse sentido, na hipótese de uma testemunha em processo criminal pedir que, por receio de coação ou grave ameaça, os seus dados de qualificação e seu endereço não sejam lançados no sistema, é correto afirmar que, veja aqui, a qualificação deve ser a mais ampla possível, a mais completa, a fim de identificar, localizar a pessoa, para que ela venha ser chamada, venha responder aí, venha servir de testemunha, enfim, o que for. Ó, e aí, só que quando se tratar de coação ou grave ameaça, os dados de qualificação desse endereço não serão lançados no sistema oficial. E aí está perguntando, é correto por quê? É possível atender o pedido da testemunha de forma parcial quando a gente fala de grave ameaça, coação? Não, não é, né? Vamos para B. Não é possível atender o pedido da testemunha? Pô, é possível sim, porque a gente sabe que a testemunha é importante e ela passa por essas questões aí de ameaça, enfim. A gente vê o cenário aí, como que são as coisas. O pedido da testemunha pode ser atendido integralmente desde que deferido pelo juiz? Sim, pode sim. No caso de coação grave ameaça, a testemunha pode pedir que não sejam lançados suas informações ali.
Não é possível deixar de haver identificação de dados das partes. Aí está falando, está viajando, não vou nem continuar. É possível atender o pedido de testemunha de forma parcial, sendo permitido? Parcial tá a mesma coisa que a A lá. Não é. Então, aqui viajou bem e é uma questão que você só lembrar da norma que o pedido pode ser atendido integralmente, claro, com o consentimento aí, com a indicação do juiz. E veja, a seção 5 vai falar um pouquinho sobre essa parte aí. Seção 5 vai falar do sistema informativo oficial. Qual que é o sistema informativo oficial? É o SAGE, PG, obrigatório pelas varas e ofício. Veja, nesse sistema vai ter níveis de acesso estabelecido em expediente interno pela Corregedoria Geral de Justiça. Dados serão alterados ou incluídos, conservados no sistema. Esse sistema passará por auditoria semanal. Quem faz essa auditoria são os escrivões do serviço de distribuição e ofício de justiça. A inserção vai ser a mais completa possível, que todas as ocorrências no processo físico constem no ambiente virtual, formando um banco de dados que servirá de memória permanente. Vamos para a qualificação das partes. As vítimas de denúncia ou queixa serão qualificadas, a testemunha de acusação, de defesa, exceção aquelas que informarem questão de coação grave, ameaça, após deferimento do juiz, é o gabarito, né? Que a gente pegou ali. Não se impõe essas exigências no caso que comprometa a acesso de justiça. Por exemplo, o índio às vezes, ele não tem uma identificação, não tem RG. Hoje eu acho que já tem muitos, devem ter, mas tem gente índio que eu acho que às vezes não tem. Então, uma pessoa de rua, por exemplo, que não tem uma documentação, então, sem CPF ou CNPJ, deverá firmar declaração expressa nesse sentido. E aí, vamos aqui, o artigo 55 vai lembrar ali no parágrafo 3º, as vítimas identificadas na denúncia ou queixa e também as testemunhas do processo criminal, sejam essas de acusação, defesa ou comuns, terão suas qualificações lançadas no sistema informatizado oficial, exceto quando darem conta de coação ou grave ameaça após deferimento do juiz, pedirem para não haver identificação de seus dados de qualificação e endereço. Então, essa parte aqui não é tão difícil, precisava só ter esse conhecimento aí do artigo 55 do parágrafo 3º. E aqui vamos para certidões. As certidões é outra parte do processo. Das normas da corregedoria vem falar a respeito das certidões. Aí é correto dizer o quê? A expedição de certidão de processo que corre em segredo de justiça dependerá de despacho do juiz competente após parecer favorável do Ministério Público. Tá viajando bastante, né? Certidão após parecer do Ministério Público. Está envolvendo muita gente para uma coisa que é simples, né? Uma certidão que corre em segredo de justiça. Quem pode pedir essas certidões? As partes, né? E aí tem a parte do terceiro interessado também que pode pedir ali. A gente chega nesse detalhe. Vamos lá. Pela B, não serão admitidos pedidos de certidão de objeto pé formulados por correio eletrônico, e-mail. Pode sim. Vamos para C. As certidões serão expedidas com base nos autos físicos subscrita pelo escrivão e nos processos eletrônicos com base no sistema informatizado, sendo, nesse caso, dispensada a fé pública. Não é dispensada a fé pública. Então, eu estava falando da questão da fé pública. Vamos para D. A expedição de certidão de processo que corre em segredo de justiça dependerá de despacho do juiz e somente poderão ser entregues nos balcões. Quando faz muita questão assim, gente, e somente, é só se estiver muito claro na lei.
Vamos para aí. As certidões serão expedidas no prazo de 5 dias, sim, contados da data do recebimento do pedido pelo ofício de justiça, fornecido ao interessado o protocolo de requerimento. Gabarito, nesse caso, é a E, não é? Então, vamos fazer aqui, ó. Canetinha, o gabarito é a E. E se só precisava lembrar aqui, ó, que as certidões têm um prazo de 5 dias. Vamos fazer o resuminho para a gente lembrar um pouquinho sobre isso aqui, ó. Regra geral das certidões. Qual que é a regra geral? Regra geral, o prazo é 5 dias, inclusive objeto e pé, por e-mail também, tá? Regra geral é 5 dias. Segredo de justiça precisa de despacho do juiz. No caso de certidões que correm em segredo de justiça, precisa de despacho de juiz, exceto se requerida pela parte ou procurador habilitado nos autos. Vamos lá, regra geral, 5 dias. E aí, veja, a certidão de teor de decisão de protesto extrajudicial requerida no nome do credor. Competência exclusiva dos ofícios de justiça, quais certidões? Breve relatório, inteiro teor, escrivão da sua fé pública, a certidão de teor da decisão de protesto extrajudicial requerida em requerimento escrito do credor. Veja, o credor pede a certidão 3 dias. Ele executou? Ele pagou? Então aí tem 3 dias para cancelar. Ok. E aqui está aqui, ó. As certidões, o artigo aqui 104 vai falar, serão atendidos em 5 dias úteis os pedidos de certidões de objeto e pé formulados pelo correio eletrônico, e-mail institucional de ofício de justiça para outro. E aqui no parágrafo 2º, as certidões serão expedidas pelo prazo de 5 dias. E aí aqui, ó, vai falar também das certidões de teor de decisão para fins de protesto extrajudicial, o artigo 104A. Certidão de teor de decisão para fins de protesto extrajudicial. As certidões serão expedidas no prazo de 3 dias. Regra geral é 5 dias, mas se fala de protesto extrajudicial, 3 dias o credor pede, se pagar, aí também tem 3 dias para cancelar. É aquilo que a gente está falando aqui, as certidões serão expedidas no prazo de 3 dias, ok? A expedição de certidões de processo que correm em segredo de justiça dependerá de despacho do juiz competente, exceto se requerida pela parte procurador regularmente habilitado no auto. Então, aquele que está participando do processo, ele tem direito a pedir as certidões. A requerimento do executado, o protesto será cancelado por determinação do juiz, mediante ofício expedido no cartório no prazo de 3 dias, está no resuminho ali. Maravilha? Essa questão aqui, 64, gente, ela foi cancelada do gabarito de 2024. A questão 64 foi anulada. E é uma questão que ela sim, ela existe, esse sistema ele existe, tem a alternativa correta, mas foi cancelada porque não estava no seu edital. Só que agora 2025, presta atenção, está no seu edital. Então, se não estava, agora está em 2025. Fique atento. Olá, as normas judiciais da Corregedoria Geral de Justiça dispõem a respeito do peticionamento do processo eletrônico. E vai falar aqui, ó. A petição será considerada tempestiva se recebida até 24 horas do último dia do prazo e nos dias sem expediente forense, elas deverão ser protocoladas somente no primeiro dia útil seguinte. Vamos para a norma. Aqui é o seu edital, o edital de 2025, falava o quê? Tomo 1, capítulo 11, seção 6, subseções 1, 3, 5 e 13.
né? E aí, esse item aqui, ó, ele tá nas subseções 2 da seção 6 do capítulo 11. Aí, por isso que deu esse problema, porque não estava no edital, entrando em recurso, cancela, anula. Olá, o artigo 1198 vai falar o quê? A petição será considerada tempestiva quando recebida até 24 horas do último dia do prazo. Maravilha, certinho aqui. Horário de Brasília. E aí considera-se prorrogado o prazo até 24 horas do primeiro dia útil subsequente ao vencimento, quando este ocorrer em dia sem expediente. E aqui vai falar aqui, e nos dias sem expediente forense, elas deverão ser protocoladas somente, não é somente, considera-se prorrogado o prazo de 24 horas do primeiro dia útil subsequente ao vencimento, quando este ocorrer em dia sem expediente forense. Então, prorroga o prazo. Não é que deverão ser protocoladas somente no primeiro dia útil subsequente. O prazo vai ser prorrogado aí. Ok? Vamos para B. O sistema de processamento eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo estará disponível para acesso todos os dias úteis, 24 horas por dia, ficando indisponível aos domingos. O sistema de processamento eletrônico? Não, aqui ó. O sistema de processamento eletrônico do Tribunal de Justiça de Estado estará ininterruptamente disponível para acesso, salvo nos períodos de sua manutenção. Salvos nos períodos de sua manutenção. E aqui fala, exceto nos sábados, domingo, não, é ininterruptamente, não é? Vamos para C aqui, ó. Os termos eletrônicos das oitivas e interrogatório da fase policial serão assinados digitalmente pela autoridade policial e os termos físicos assinados por todos deverão ser encaminhados ao respectivo cartório no prazo de 48 horas do peticionamento eletrônico. O que fala o artigo 1197-A? Os termos eletrônicos das oitivas e interrogatório da fase policial serão assinados digitalmente pela autoridade policial nos termos físicos. Ó. Os termos eletrônicos das oitivas e interrogatórios da fase policial serão assinados digitalmente pela autoridade policial e os termos físicos assinados por todos e permanecerão na delegacia de polícia. Aí aqui fala, assinados por todos e deverão ser encaminhados ao respectivo cartório? Não, permanecerão na delegacia de polícia. Aqui foi só quem faz a leitura mesmo, quem estava muito prático nisso aqui para responder. Ó. Vamos lá para a próxima aqui, 64. A suspensão dos prazos processuais suspenderá também o encaminhamento de petições e a movimentação dos processos eletrônicos? Olha o que fala a norma, 1201. A suspensão dos prazos processuais não impedirá o encaminhamento de petições e a movimentação dos processos eletrônicos. Suspende o prazo processual, mas aí não impede o encaminhamento de petições. A D falava que impedia, logo só pode ser a E. As medidas cautelares criminais da infância e da juventude infracional tramitarão digitalmente com numeração própria e independente, sendo vedada a apresentação de pedido cautelar através de petição intermediária. O que fala aí aqui é bem isso, bem essa parte. Então, o gabarito nesse caso aqui, gente, ó, é a E. Aí a gente vai lembrar de novo que essa questão ela foi anulada, porque no seu gabarito não tinha a subseção 2 aqui, ó, subseção 2, e essa parte do artigo 1200 aí, do 1197, né? Veja aqui, ó, capítulo 11, processo subseção, seção 1, aí vem falando do 1189, mas a gente está falando aqui no artigo 1197. Do 1196, a gente já está aqui, ó, subseção 1. E aí, essa parte é da parte do 1190, da seção 2. Agora, passou por cima aqui, ó, mas veja, nesse novo edital, cobra a seção, capítulo 11, da seção 1 até
o 7. Então, essa parte aqui, ó, meu querido, vai cair na sua prova. Fique atento, porque se nessa prova anterior de 2024 foi anulada, agora já está bem claro aqui no edital de 2025. Agradeço a vocês, agradeço a todo mundo. Vamos continuar com normas da corregedoria. Curtas animadas do Beto, presente na sua preparação.